Olá, bem-vindo você, estudante. Espero que esteja bem. Eu sou o professor Felipe Lopes de Lima. Este é o meu sinal na comunidade surda. Tá no ar o Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Vamos aprender? É o seguinte, pessoal, você que tem prestado atenção nas últimas aulas, se lembra de que nós estamos tratando de textos argumentativos, tese, argumentos, não é isso? E hoje nós vamos continuar tratando desse conteúdo. E para a gente iniciar a aula de hoje, eu trago para vocês um caça-palavras. Nesse caça-palavras nós temos palavras, logicamente, relacionadas à nossa aula de hoje, que é sobre argumentação, movimentos argumentativos, ok? Então a gente vai conversando e vai identificando as principais palavras, as palavras-chave da nossa aula de hoje. Tudo bem? Vamos iniciar então. Observe, nós temos aí, vamos tratar de argumentação. Mais uma vez, lembrando o que é a argumentação, hein? É um recurso de linguagem utilizado em defesa de um ponto de vista acerca de um assunto. Então veja que já apareceram aí as palavras argumentação e a expressão ponto de vista, posicionamento, não é? Opinião a respeito de algum tema. Muito bem. E aí, quando nós argumentamos, quando nós defendemos uma ideia, nós precisamos apresentar o quê? Uma tese, não é? Isso mesmo, olha aí a palavra tese aparecendo para você. A tese, que é aquela ideia principal, geralmente está ali no início do parágrafo, a respeito da ideia que eu vou defender, sustentar. E eu, logicamente, sustento essa tese, essa ideia a respeito de um conteúdo, de um assunto, de um tema, por meio dos argumentos. Se lembra disso, não é? Pois é. Continuando. O jeito como eu argumento, a maneira como eu vou me posicionar, vai mostrar, digamos assim, um caminho que eu vou seguir defendendo o meu ponto de vista. Então, pessoal, a maneira como eu apresento os argumentos acaba revelando os movimentos argumentativos. Você está vendo ali o título do nosso caça-palavras, não é? Movimentos argumentativos, ok? E quais são os tipos desses movimentos? Observe aí, eu vou falar para você e vai surgir a palavra. Cada palavra. São 3 tipos de movimentos argumentativos. Nós temos o primeiro, que é sustentação. Sustentação, que é o apoio. Quer dizer, eu apresento uma tese e eu vou apresentar em seguida os argumentos que vão sustentar, que vão apoiar essa tese, tá certo? O próximo movimento argumentativo é a refutação. Refutação significa negar, é uma negação. Ou seja, eu apresento uma tese e já vou logo negando, trazendo negações a respeito dessa tese, ok? E para finalizar, nós temos negociação. Vai aparecer aí para você, no caso palavras, negociação. Ou seja, eu apresento uma tese e eu vou em seguida apresentar argumentos negociando, apresentando prós, apresentando contras. Quer dizer, eu pondero e não digo nem que sim, nem que não, eu negocio uma ideia. Eu negocio em defesa da minha tese, tá certo? A gente vai ver mais um pouco nos nossos exemplos. Mas antes, vamos rever cada um dos movimentos argumentativos. Observe aí. Então, minha turma preferida é essa aí mesmo, viu? Presta atenção mais uma vez a movimentos argumentativos. Veja só, quais são eles mesmo? Sustentação, refutação, negociação. Ao discutir determinado assunto, quem escreve, quem fala, pode apresentar determinado movimento argumentativo. Ou seja, sustentação, o que é mesmo a sustentação? O autor ou quem fala se posiciona favoravelmente à ideia proposta e concorda com ela. Vamos ao próximo movimento. É a refutação, observe aí. Refutação vem de refutar, negar. O autor ou o falante,
é contrário à ideia apresentada e discorda dela, não vai concordar com a ideia apresentada, ok? E por fim, nós temos a negociação. O autor relativiza, pondera, apresenta prós e contras a respeito da tese, a respeito do tema, tá certo? Vamos ver agora alguns exemplos de cada um dos movimentos. Veja aí. Então, preste bem atenção agora aos exemplos que a gente está trazendo. Temos aqui uns posts, né, de rede social. E aí é o seguinte, temos a seguinte pergunta. Você concorda com o retorno às atividades presenciais em tempos de pandemia? Veja que o nosso tema está bem aqui, ó. Retorno às atividades presenciais em tempos de pandemia. E aí nós temos em formato de pergunta, o Pedro Paulo perguntando. E as pessoas que estão visitando a página dele respondem. Vejam só aqui o Beto. O Beto é o primeiro que responde. Vamos ver se ele vai concordar, discordar, se ele vai concordar parcialmente ou discordar parcialmente. Temos aqui um exemplo de sustentação, então é provável que ele vai concordar. Vamos ver? Olha a resposta do Beto. Sim, eu concordo, né? Tá aqui subentendido. Sim. Qual é a pergunta mesmo? Você concorda com o retorno às atividades presenciais em tempos de pandemia? E ele prontamente responde sim, sim. As atividades econômicas precisam retornar urgentemente. Olha aí, apresentam sim, já vai em seguida apresentando a sua tese. As atividades econômicas precisam retornar urgentemente. Em seguida, como nós temos aqui exemplo de sustentação, logicamente, em seguida ele vai sustentar a tese dele. Veja só os argumentos. Com o comércio fechado e a oferta de certos serviços inoperantes, como o ramo de beleza e lazer, não há arrecadação de impostos, levando o Estado a sérias limitações econômicas. Assim, é necessário que os serviços retornem à normalidade e que as pessoas circulem nos ambientes para que a economia se mantenha. Veja só que nós vemos aqui, ó, que nós encontramos aqui um primeiro argumento, não é? E também temos outro argumento. E esses argumentos, esses dois argumentos, estão, adivinha, estão sustentando a nossa tese. A tese dele é a seguinte: as atividades econômicas precisam retornar urgentemente. Vemos aqui claramente exemplo de sustentação, tá certo? Você se lembra bem, não é, do período pandêmico? Inclusive, esse foi um assunto polêmico, um tema polêmico, porque muitas pessoas eram a favor do retorno às atividades presenciais, enquanto que outras não eram a favor, eram contra o retorno às atividades presenciais. Vamos ver outro exemplo? Agora, quem está respondendo é a Ana Rita. E nós temos aqui o caso de refutação. Ou seja, nós teremos aqui argumentos que vão ser contra o retorno às atividades. Vamos ver se é isso mesmo? Veja só, a Ana Rita responde: não. Não, ela não é a favor do retorno às atividades, ok. Ainda corremos o risco de contrair o vírus. Temos aqui, não é, vamos dizer, já é a nossa tese, tá? A tese, na verdade, da Ana Rita. E em seguida ela vai, vamos dizer, trazer refutações à ideia de voltar às atividades presenciais. Vejam só aí. Se um grande número de pessoas se infectar, os sistemas de saúde público e privado não vão suportar a grande demanda, pois vão faltar leitos, equipamentos e profissionais. É melhor, portanto, prevenirmos esse problema, evitando o contágio e mantendo o distanciamento social. Veja que nós tivemos aqui argumentos, não é, que estavam a serviço dessa tese, vamos dizer assim, de que não devemos retornar. Temos aí, então, uma segunda opinião, certo? Você viu que a primeira concordava.
Esta segunda opinião aqui é uma refutação, ou seja, discorda, tá? Agora vamos ver outro exemplo. Observe um exemplo que traz na verdade, argumentos que negociam uma ideia. Lembrando mais uma vez qual é o tema: retorno às atividades presenciais em tempos de pandemia, certo? Vamos ver a resposta, o posicionamento da Maria de Fátima. Ela começa assim: depende. Veja só, depende. Isso já antecipa que ela vai trazer, vamos dizer, ela pode trazer movimento de negociar, não é? De negociação. Vai trazer prós, vai trazer contras. Vamos observar? Veja aí. A flexibilização da quarentena é necessária, tendo em conta a economia do Estado e a situação do comércio e dos empresários. Aqui nós já temos a nossa tese. E nessa tese, ela já traz aí, já começa a ponderar, a trazer considerações a respeito de que é preciso flexibilizar, não é, a quarentena, tendo em vista a situação econômica, a situação do comércio, dos empresários. E aí ela traz o seguinte, porém, ela já quebra aí vamos dizer, a gente acha que ela já vai dizer que tem que liberar, que tem que voltar mesmo às atividades presenciais, mas ela quebra o raciocínio, uma expectativa. Porém, vejam só, o aumento dos casos de infectados precisa ser considerado para que se verifique se é o momento para uma liberação. Vejam só, ela apresenta a ideia de que é necessária a flexibilização, não é, da quarentena, e que a gente possivelmente precise realmente voltar às atividades presenciais, mas logo em seguida ela diz, porém é preciso a gente verificar se temos condições de fazer isso, ok? E continua, observe, se as contaminações continuarem, o mais sensato é permanecer em quarentena. Se os casos e os riscos diminuírem, e havendo o aval da OMS, da Organização Mundial de Saúde, a flexibilização deve ocorrer lentamente e dentro dos protocolos necessários. Tá bom? Percebeu como ela negocia? Como ela diz que a flexibilização deve ocorrer lentamente e dentro dos protocolos necessários, mas dependendo aí de como as circunstâncias vão se apresentar. Deu para entender, não foi claramente que a Maria de Fátima apresentou negociação quando ela foi argumentar, tá certo? Vamos agora fazer o seguinte, a gente vai identificar sustentação, negociação, identificar tese no exercitar de hoje. Então, vamos exercitar. É isso mesmo, vamos exercitar, ó. Mas aqui, no caso, é a Cuca, a cabeça. Questão 1 para você, observe. Leia e responda. Celular em sala de aula, uma proibição necessária. A proibição do celular em classe é uma medida necessária, porque nesse ambiente o estudante deve focar nos estudos e adquirir conhecimentos. Dessa maneira, o uso inadequado do celular pode distrair todos que estiverem na sala de aula, podendo ter a aprendizagem prejudicada. Olha o comando. No trecho lido, o movimento argumentativo apresentado é: letra A, apresentação, B, refutação, C, negociação ou será a letra D, sustentação? Tempo para você, discuta com seus colegas e até mais.
Acabou o tempo. Quando eu falei que era para discutir, era discutir a questão, tá certo, pessoal? Vamos então à nossa questão que diz assim: leia e responda e traz o título: Celular em sala de aula, uma proibição necessária. Vamos fazer aquela nossa análise, pequena análise sobre o texto, identificando a tese e os argumentos. Então, bem rapidinho, olha só. A proibição do celular em classe é uma medida necessária. E aí eu vou destacar em vermelho para você a nossa tese. É isso mesmo. A proibição do celular é necessária. Essa é a tese, é a ideia que vai ser defendida. Vamos então ao argumento. Por quê? Porque nesse ambiente o estudante deve focar nos estudos e adquirir conhecimentos. Veja aí que nós temos destacado em verde o nosso primeiro argumento, tá? O nosso primeiro argumento que está se relacionando à nossa tese. Daqui a pouco a gente vai identificar se é uma sustentação, se é uma negação, negociação. O texto continua e finaliza. Dessa maneira, o uso inadequado do celular pode distrair todos que estiverem na sala de aula, podendo ter a aprendizagem prejudicada. Então, esse trecho aqui, todinho, esse trecho final aqui, é o nosso segundo argumento, gente. E aí eu vou dizer o seguinte: em vermelho nós temos a tese, tá certo? Em verde nós temos o primeiro argumento e em azul nós temos o segundo argumento. E aí eu digo para você que esses dois argumentos estão sustentando, apoiando a tese, ou seja, esses argumentos estão apoiando, estão sustentando a nossa tese. Sendo assim, a nossa resposta certa é a letra D, sustentação, porque os argumentos apresentados sustentam, apoiam a tese. Certinho? Vamos à questão 2. Veja, questão 2 diz o seguinte, leia e responda. Celular na escola, ferramenta pedagógica ou distração? O celular pode ser um forte aliado nos processos de aprendizagem, embora desvie a atenção dos estudantes para jogos e redes sociais, sem fins pedagógicos. Essa ferramenta apresenta muitas possibilidades de uso com o objetivo educacional. É preciso, pois, que algumas regras sejam estabelecidas. Quando o objetivo for estudar, os alunos devem usá-lo para aprender determinado assunto ou habilidade. Quando o momento for de lazer, poderão utilizá-lo com responsabilidade. No trecho lido, o movimento argumentativo apresentado é sustentação, refutação, negociação ou apresentação. Tempo para você. Até daqui a pouco.
Terminou o tempo, vamos à resolução da questão 2. Olha o texto novamente para você. E eu já fiz um esquema aqui, uma separação, tá? Veja só, nós temos o que está destacado em vermelho é a nossa tese. O celular pode ser um forte aliado nos processos de aprendizagem. É a opinião que está sendo apresentada a respeito do celular, ok? Aqui em azul, você está vendo à sua esquerda, nós temos A1, ou seja, argumento 1. Veja só, embora desvie a atenção dos estudantes para jogos e redes sociais sem fins pedagógicos, essa ferramenta apresenta muitas possibilidades de uso com objetivo educacional. Veja que quem está trazendo esse argumento, está trazendo aí, já começou a fazer ponderações, tá? Embora desvie a atenção, essa ferramenta apresenta muitas possibilidades. Temos aí um pró e um contra, né, sendo apresentado. E aqui, em verde, é preciso, em verde aqui, ó, é preciso, já é o começo do nosso segundo argumento. Tá aqui, A2, argumento 2. É preciso, pois, que algumas regras sejam estabelecidas. Veja que em seguida, quem está apresentando aqui a opinião já vai trazer outra ponderação. Olha aí, quando o objetivo for estudar, os alunos devem usá-lo para aprender determinado assunto. Quando o momento for de lazer, poderão utilizá-lo com responsabilidade. Claramente a gente vê duas opções, não é? A gente vê uma negociação. Portanto, gente, a gente encontra o movimento argumentativo negociação. Parabéns aí para você que acertou, ok? Vamos continuar com o Desafio Educa Mais. Vamos lá. Desafio Educa Mais na tela para você com um tema polêmico. Veja aí. A pena de morte não é solução para a criminalidade. Você concorda, discorda? Comente aí, discuta, depois você me fala. Continuando. A pena de morte não é solução para a criminalidade. Primeiramente, porque está comprovado que os crimes hediondos ainda ocorrem nos países que a adotaram. Em segundo lugar, pelo fato de que muitos dos que foram executados tiveram, posteriormente, sua inocência comprovada. Finalmente, pela razão de que não matar os semelhantes é um princípio ético fundamental. Comando dizendo assim, a tese defendida pelos argumentos é, letra A, primeiramente porque está comprovado que os crimes hediondos ainda ocorrem nos países que a adotaram. Letra B, em segundo lugar, pelo fato de que muitos dos que foram executados tiveram posteriormente sua inocência comprovada. Letra C, finalmente, pela razão de que não matar os semelhantes é um princípio ético e fundamental. Ou será que a tese está na letra D? A pena de morte não é solução para a criminalidade. Daqui a pouco a gente traz a resposta. Tempo para você.
Terminou o tempo, vamos à resposta do Desafio Educa Mais. Observe aí novamente o texto e em seguida eu já marco para você aqueles elementos importantes do texto, ok? Veja então que eu tenho aí em vermelho, destacada em vermelho, nós temos a tese. Está aqui o T de tese em vermelho, ok? Em seguida, em azul e verde, nós temos os argumentos, ok? Então, logicamente que logo no início do texto nós temos a tese. O restante é argumento que vai sustentar a tese, tá certo? Ou seja, a nossa tese está aqui na letra D. Parabéns para você que acertou, não é? A pena de morte não é solução para a criminalidade. Essa é a nossa tese, tá certo? Vamos então ao que aprendi hoje. Observe. O que aprendi hoje? Muitas coisas legais. E aí, para a gente rememorar, não é? Revisar, veja na tela mais uma vez o nosso caça-palavras, movimentos argumentativos, que foi o nosso assunto da aula de hoje, tá? Conforme eu for falando, você vai identificando aí as palavras-chave no caça-palavras, não é? Falamos de argumentação, que é uma estratégia da linguagem usada para que a gente se posicione, influencie uma pessoa, não é? Claro, fazendo isso a gente sempre vai ter um ponto de vista, uma opinião, um posicionamento. E eu apresento essa opinião, posicionamento, por meio de uma tese. É uma ideia que eu vou defender, que eu vou desenvolver para influenciar alguém, ok? Para fazer isso, eu vou apresentar argumentos, eu vou argumentar. E aí, utilizando um argumento, eu sempre percorro um caminho. Como vai ser a maneira como eu vou argumentar? Existem 3 maneiras de argumentar: sustentar, refutar ou negociar. Se eu sustento, eu apresento uma sustentação, eu concordo. Se eu refuto, eu nego, eu vou apresentar uma refutação, eu vou discordar. Se eu negocio, eu vou apresentar uma negociação, argumentando por meio de uma negociação, apresentando prós e contras, tá certo? Esse foi o nosso assunto da aula de hoje. Espero que você tenha acompanhado. Valeu aí pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau!